Oi, oi. Irmãos, vamos começar o culto. Irmãos, vamos iniciar o culto. Irmãos, vamos iniciar. Amém? Eu vou falar do Salmo 121, que fala: Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. E sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege. E ele está na sua direita. Dia De dia o sol não se ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, e o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Deus é o nosso protetor. Deus, abençoe esse início de culto, que seja feita a tua vontade neste lugar. Que o Espírito Santo venha sondar o coração de cada um, ó Pai. Que venha sair daqui transformados, renovados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. É noite de adoração e nós estamos muito felizes, viu, irmãos? Porque a Rosane está aqui, né? Glória a Deus. É uma irmã muito amada por nós e nós estamos muito felizes, viu, irmã? Deus te abençoe. E nessa noite nós vamos adorar ao Senhor, declarar que Ele é grande, que Ele é Senhor neste lugar. Amém? Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Levanta suas mãos, começa a adorar ao Senhor, a declarar que Ele é grande na sua vida, Ele é Senhor. Em nossas Aleluia. vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. E nós queremos abrir o nosso coração a Ti e declarar que Tu és grande. Tu és adorado, Pai. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor.
Comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. O Senhor tem sido bom o tempo todo. Aleluia. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém? Quem está feliz nessa noite? Amém. Então nós vamos celebrar com muita alegria, viu, irmãos? Não precisa ter vergonha do irmão do lado. Você é livre para adorar ao Senhor. Vamos bater as mãos. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai
coincidência, gente. Eu fico tão feliz quando vocês dançam. É tão bom. Aleluia. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. É esse Deus que nos salvou, que nos transformou, né? Aleluia. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todo meus dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. A esse Deus que te tirou do lamaçal do pecado e te deu uma oportunidade para viver. Obrigada, Deus. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Obrigada, Deus. Marco.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus no seu lugar? Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Malaquias. Capítulo 3. Malaquias 3. Amém ou misericórdia? Hein? 3, verso 10. Diz assim o texto: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Amém? Irmãos, eu sempre gosto de dizer, explanar isso com vocês, né? Nesse tempo, o povo estava em desobediência ao culto que o Senhor pedia. Amém? Nós entendemos isso? Só que o Senhor coloca aqui, ele diz: trazei quais os dízimos à casa do Senhor? Todos, né? Dízimo de tudo para a casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento onde? Na casa do Senhor, né? É o que eu falo com vocês, o propósito do nosso dízimo, da nossa oferta, ela é o quê? Proporcionar recursos ao reino de Deus, para que essa obra avance, para que pessoas possam ser sustentadas, para que nós possamos caminhar, para que o pastor possa sobreviver, para que nós tenhamos estrutura, para que o missionário possa ser mantido, para que nós possamos ajudar o pobre, a viúva, o necessitado. Ou seja, o nosso recurso, ele tem que desaguar onde? No reino de Deus e ser usado em benefício do reino de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Então, esse é o motivo, queridos, de nós ofertarmos e dizimarmos. O que eu tenho ensinado aqui? O apóstolo Paulo fala que ele tem que ser dado com alegria, né? E eu sempre falo isso, né? E o meu pastor sempre me ensinou isso também, que toda oferta a gente precisa preparar uma oferta. A gente prepara algo para entregar ao Senhor. A gente não mete a mão no bolso e fala: não, vou dar aqui algo que eu... Não, a gente vai para o culto e prepara uma oferta ao Senhor, para entregar ao Senhor. A gente já vai pronto e preparado para que isso aconteça. Amém, queridos? Eu tenho ensinado isso a vocês. Isso é um princípio e é um dos princípios da prosperidade do Senhor. É a fidelidade. É sermos fiéis com o Senhor. E o Senhor sempre será fiel conosco. Afinal, por trás de toda fidelidade, né, em dízimos e ofertas, há a semeadura. E quem semeia sempre irá colher. A palavra de Deus diz: pedindo o filho o pão, porventura o pai dará a pedra? De forma alguma. Deus sempre nos dará o melhor, né? Mas Deus é um Deus recíproco. Amém? Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você que já faz na conta da igreja, fica de pé, eu quero orar, eu quero te abençoar. Você já tem liberdade de trazer se quiser. Amém? E eu quero abençoar a sua vida e pedir ao Senhor que possa te proporcionar todas as bênçãos do Senhor, que possa abrir as portas do Senhor sobre a sua vida. Amém? Senhor, nós te rendemos graça. Pai, nós queremos te agradecer e te honrar, porque nada tem nos faltado. Porque o Senhor é um Deus justo e fiel. E nós te honramos e te agradecemos nessa noite. Obrigado pela oportunidade que nós temos de dizimar, pela oportunidade que nós temos de ofertar, de devolver para o Senhor aquilo que o Senhor tem nos proporcionado de melhor. Nós te agradecemos, engrandecemos o teu santo nome. Eu abençoo cada dizimista, cada ofertante. Ó Senhor, que abra as portas de emprego necessárias, que o Senhor possa trazer de fato a prosperidade do Senhor sobre cada um deles. E sabemos que a prosperidade do Senhor é a ausência de necessidade. Ó Deus, em nome de Jesus, e que se há necessidade do meio de nós, nos mostra para que nós possamos em justiça equiparar e corrigir isso. Oramos que todo dízimo, cada oferta seja usado com temor e com tremor diante do Senhor. Nós oramos e queremos te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
Amém? Pode se assentar, queridos. Irmãos, eu quero agradecer, né, todos que vieram mais cedo na reunião. Foi uma bênção. Amém, queridos? Amém? Dizer que eu estou muito feliz que a Rosane está aí, né, Rosane? Ó, beijo, beijo, né? Glória a Deus. O pastor está aí também, né? Amém, queridos? Então, hoje eu convidei, né? Eu estou dando um descanso para vocês estão percebendo, né? Estou dando uns descansos de mim para vocês, né? Vocês já me ouvem falar durante todo o tempo. E eu trouxe e convidei o meu pastor para estar compartilhando conosco aquilo que Deus tem falado no coração dele. Ele veio acompanhado da pastora Ana Cristina, né, sua esposa, né, e desde quando eu converti, né, são meus pastores, né, e estão aqui. Mas antes vamos orar pelas crianças, né? Cadê as crianças? Todos aqui, por favor. O outro é o primeiro. Vamos orar pelas crianças, vamos abençoá-las. Amém? Fica de pé no seu lugar. As crianças são o futuro da nossa igreja, irmãos. Amém? Vocês têm que olhar para as crianças e dizer assim, elas são o nosso futuro. Amém? Então vamos abençoá-las e pedir ao Senhor que possa estar ministrando no coração delas nesse dia, né? E que Deus possa abençoá-las. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por cada criança da nossa congregação, por cada criança aqui nessa noite. Pai, muito obrigado. Nós sabemos que criança não é um problema para a igreja e nem para os pais, mas as crianças são bênção do Senhor na nossa vida e nós queremos abençoar as nossas crianças. Declaramos toda sorte de bênção do Senhor sobre a vida deles. Pedimos, ó Deus, amado Espírito Santo, proteja a mente e o coração de cada criança. Deus, do ataque desse mundo, das coisas erradas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós as abençoamos, que o Teu Espírito Santo faça morada na vida de cada criança. Usa cada professora nessa noite com graça, dê amor, paciência, Senhor, e que elas possam, no Teu Espírito, aprender e fluir no Senhor. Nós te agradecemos nessa noite no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria chamar aqui meu pastor, o pastor Edmar, veio estar conosco nessa noite para compartilhar uma palavra para o nosso coração. Amém? Eu queria que você estivesse receptivo. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar ele. Posso tomar que não cai, não? Isso aqui é balança, mas não cai. Amém? Vamos abençoar ele? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Pai, nós estamos abertos e receptivos à Tua palavra. Queremos aprender do Senhor, que é manso e que é humilde. Fala conosco. Nós abençoamos a vida do pastor Edmar. Pai, liberamos ele para fluir nesse lugar. Ele tem toda a liberdade no Teu Espírito. Queremos aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado no coração do Teu servo. Usa a vida dele com graça, com amor, com misericórdia e com unção. E que ele esteja livre nesse lugar para fluir no Teu Espírito. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou ficar enchendo sardinha aqui, não. Né? Mas como eu sempre falei com vocês, né? A minha formação vem dele, né? Muitos anos, né? Há 18 anos que a gente caminha, ele vai falar, se ele está falando, o problema é dele, ele vai falar isso daqui a pouco. Mas é assim, irmãos, parte da minha chatura veio dele, viu? Da minha rigidez, né? Mas dessa coisa, né? Mas o pastor, graças a Deus, né? A forma como Deus o orientou a caminhar conosco a vida inteira, nos edificou na palavra e nos deixou hoje, né? Para a honra e para a glória de Deus, firmes no Senhor e percorrendo, pregando a palavra do Senhor. Amém? Que abram o seu coração e que Deus nos abençoe. Aleluia. Graças a paz, queridos. Marco é um filho precioso. Tem um convidado que eu tomei a liberdade de convidar, viu, Marco? E Lucas, bem-vindos também, né? Glória a Deus. Vocês estão bem, queridos? Amém? Bem o quê? Bem animados, né? Bem. Que bom, que bom. Marco Paulo é um filho querido, precioso, do qual nós temos muito orgulho. E vocês estão bem servidos de pastores. E eu tenho certeza que o Senhor há de conduzir em vitória esta igreja preciosa. Bom, alegria estar com vocês.
Obrigado, pastor Marco Paulo, pelo convite. Obrigado à igreja. E orando a Deus, pedindo uma palavra para o coração da igreja. Eu pedi que o Espírito Santo viesse falar com a gente, né? Aquilo que a gente precisasse ouvir nessa noite. E de verdade, há 35 anos pregando o Evangelho, eu nunca me preocupei em pregar para agradar as pessoas, mas sempre me preocupei em pregar aquilo que o povo precisa ouvir. Deus, pela graça, nos deu chamado pastoral, e cuidar de gente é a nossa vida. Nós existimos para isso. A gente não presta para outra coisa. A gente presta para servir. E é o que Jesus fez, né? Você lembra que Jesus, ele no momento ali da última ceia, ele ceia com os discípulos, e em um dado momento ele pega ali uma toalha, ele pega uma vasilha com água, ele lava os pés dos seus discípulos, enxuga com aquela toalha e diz, quando ele termina, ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? E ele diz: felizes serão vocês se fizerem o mesmo. A verdadeira essência do Evangelho é servir. Quem não entendeu isso, ainda não entendeu a essência do Evangelho. E alegria está com vocês. Eu quero pensar com vocês numa história que Jesus conta no livro de Lucas, no capítulo 15. Meu bem, pega minha Bíblia, por favor, que dentro da mochila, que eu gosto de usá-la também. Não está aqui, querido, nessa parte grande aqui. Sou fã da tecnologia, gosto da tecnologia, mas também tenho o meu lado conservador. E gosto da boa e velha Bíblia encadernada, que é tão prático da gente usar, né? Às vezes a tecnologia nos deixa na mão. Lucas capítulo 15, eu sei que todos vocês conhecem essa história que Jesus conta, né? Que nós chamamos, que comumente conhecido como a história do filho pródigo. Nayarinha, que bom te ver, viu, filha? Você está bem? Que bom, glória a Deus. Capítulo 15, versículo 11 do Evangelho de Lucas, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda de longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas seu pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calce os seus pés. Traga um novilho gordo e matemo-nos. Vamos fazer uma festa, vamos festejar e alegrar. Amém. Senhor, essa é a tua palavra, nós nos expomos à verdade dela e pedimos que o Senhor nos conduza naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Como filhos sedentos e famintos por ti, nós nos expomos ao Senhor e à tua palavra, numa total dependência do Senhor e do teu Espírito. Em nome de Jesus, edifica a nossa vida sobre a verdade que é a tua palavra e damos a ti toda a honra e toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu quero bater um papo com vocês
pensando nesse personagem principal dessa história, que é esse jovem, que um dia acordou e pensando consigo, como diz o povo lá da roça, matutando uma ideia no seu coração em ir embora, em deixar a casa do pai e projetar uma vida nova, um lugar novo, um lugar diferente, cheio de sonhos, de ideais. E esse jovem amanhece com essa ideia no coração, e assim ele faz. Ele chega perto do pai, pede ao pai, exige ao pai a parte da herança, e o pai dá. E depois, diz o texto, que não muito tempo depois, ele vai para uma terra distante. E eu quero, na verdade, pensar com você por que causa, razão, motivo ou circunstância que levaram esse jovem a tomar essa decisão. O que tem no coração desse moço? E por que eu quero pensar nisso? Porque essa pessoa ia ter muito a ver com a gente. Tem muita semelhança nele em nós, ou nossa nele. E é sobre isso que eu quero pensar. Eu quero, para a gente entender melhor o comportamento desse sujeito, eu preciso introduzir para você uma ideia bíblica que nós chamamos de orfandade. Eu sei que quando a gente ouve a palavra orfandade, a primeira coisa que vem na nossa mente é alguém que não tem pai ou mãe, que não tem um dos pais, ou que não tem ou os dois pais, que viveu sozinho, enfim. Essa é uma definição que normalmente a gente entende quando a gente ouve essa palavra. E não está errado isso. Porém, a Bíblia nos dá uma definição mais ampla dessa palavra, orfandade. E é um tema muito necessário a gente abordar na igreja também, porque o Brasil, não sei se você sabe, falando de órfão no literal, o Brasil é conhecido do mundo afora como o país de órfãos. Eu não tenho agora esses dados, mas já pesquisei sobre isso, e é um número grande de pessoas órfãos. Inclusive, nos seus documentos, um número grande de pessoas que carregam apenas o nome da mãe na sua certidão de nascimento. Isso tem uma conotação espiritual muito profunda, que não vem ao caso agora, mas enfim. Eu quero falar de orfandade numa visão mais ampla, numa visão bíblica disso, né? A gente pensar um pouco mais a fundo nessa ideia, ou sobre esse tema, orfandade. E para isso a gente precisa voltar no Éden. Toda vez que a gente vai trabalhar uma ideia que está ligado à natureza, ao comportamento humano, a gente precisa voltar nas nossas origens, porque uma vez que tudo começa lá. E da onde é que nasce essa ideia, ou onde é que começa essa anomalia, digamos assim, que afetou a raça humana? Onde é que isso começa? Gênesis 3, 7, capítulo 3, versículo 7 e 8, se você quiser abrir. Gênesis 3, 7 e 8. Diz assim, eu vou ler para você na Nova Versão Internacional. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eu queria que você pensasse nessa cena. Deus, como de costume, chega no Éden, no encontro, para encontrar o casal, Adão e Eva. Deus, ele gosta de relacionar-se com a gente. E ele vai ali para bater um papo com Adão, imagino eu, trocar uma ideia com Adão. E ele chega e não encontra Adão. E quando Adão percebe que Deus está chegando, ele corre, ele sai vazado, ele esconde. E por que Adão esconde? Porque Adão havia quebrado um princípio que Deus havia estabelecido para eles. Quando Adão quebra esse princípio, gera
na sua alma, nas suas emoções, uma sensação de que tem uma desordem, que tem alguma coisa fora de ordem com ele mesmo. Porém, ele não projeta isso nele, ele projeta isso em Deus, ele projeta isso no outro. E ele, então, foge de Deus. Essa fuga de Deus, essa tentativa de fugir, e Adão, ele não apenas foge, mas ele tenta resolver o problema que ele criou com as suas próprias mãos. Ele tenta dar um jeitinho. Como diria o povo lá da roça, ele engambela as coisas, ele dá um jeito ali para sair bonito na foto. E ele então, o que ele faz? Ele percebe que está nu, e ele então pega algumas folhas das árvores, faz ali uma espécie de uma roupa para ele, para a esposa, e quando Deus o chama, ele olha para Deus e tipo, olha, não te devo nada. Eu fiz sujeira, mas eu consertei. Eu fiz caca, mas limpei. Tá, mosquitos, não te devo nada. Mais ou menos essa sensação que Adão tem nesse momento. E ele foge de Deus porque ele não quer encarar, olhar nos olhos de Deus e dizer, olha, eu falhei, eu errei, eu pequei. Nesse romper com Deus, nasce aquilo que eu chamo de desconexão. Adão desconecta, ele perde a comunhão, ele perde o prazer pela intimidade, ele perde a alegria pela presença, nasce a desconexão. Essa desconexão resulta no que eu quero chamar de orfandade. Orfandade, na verdade, é uma construção espiritual, emocional e psicológica gerada na raiz do ser humano, oriunda de Adão, gerada lá no Éden. Então Adão foge, desconecta, gera a sensação, um estado de orfandade. A orfandade, dentre outras coisas, é uma sensação de que eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém acima de mim. Eu tenho que me dar conta. Eu tenho que me virar, porque eu não posso acessar ninguém além de mim. É dentro dessa ideia que eu quero pensar com você sobre os efeitos de orfandade na alma humana. Os efeitos disso na alma humana. É devastador. Gera no ser humano uma sensação constante de ter que viver por conta própria. Alguém que tem que viver por conta própria. E faz da pessoa, na verdade, uma vítima, ou faz com que ela se veja uma vítima da vida. O órfão, ele nunca enxerga a vida como uma dádiva, como um presente, como um dom de Deus. Mas ele enxerga a vida mais como uma guerra, como um desafio, como algo pesado. E parece, a sensação que ele carrega é que o mundo conspira contra ele. Parece que está tudo conspirando contra ele. E isso faz com que ele tenha a sensação de que a vida não vale a pena. Ele perde o gosto, ele perde a alegria, ele perde o sabor pela vida. Essa sensação de orfandade gritando dentro da gente, eu quero te dizer que orfandade, quero só enfatizar mais uma vez, que orfandade vai além de alguém que não teve pai ou mãe. Orfandade, repito, é uma construção, é um estado espiritual, psicológico, emocional, gerado em nós por conta dessa desconexão. Aí eu gosto de perguntar se você está aí, porque às vezes as pessoas deixam o corpo para nos enganar e vão embora. E eu vou perguntar e gosto que você responda. Você está aí? Bom, isso é bom. Interagir com vocês nos ajuda a ter mais foco e nos ajuda a entender que você está entendendo o que eu estou falando, porque alguém já disse que o melhor comunicador é aquele que fala o que as pessoas entendem. E eu quero que você entenda nessa noite o que Deus tem para a gente. Beleza? Mas voltando ao nosso personagem agora,
O que leva esse sujeito embora? Por que ele entende? Por que ele chega à conclusão de que é melhor ir embora do que ficar na casa do pai? O que passa no coração desse garoto? A gente precisa entender. Para entender, a gente precisa entrar na mente desse cara. E para entender o comportamento dele, a gente precisa entender que esse personagem também, ele traz fortes traços de orfandade. E eu vou te mostrar por que eu penso assim. Primeiro, um dia esse garoto começa a pensar, porque foi uma construção. Ele não está de boa e do nada, quer saber, vou embora. Não, foi uma construção. Beleza? Ele começa a construir dentro dele uma insatisfação nessa relação com o pai. Ele começa a avaliar, ele começa a ponderar sobre algumas coisas, ele pensa, quer saber, não está muito legal isso aqui não. E ele vai construindo um estado de insatisfação dentro dele, e isso vai evoluindo até o ponto dele tomar essa decisão. Não é algo de um estalo, de uma hora para outra. É resultado de uma construção. E as ações desse garoto, assim como a nossa, revelam o nosso coração. Por isso, se você for um pouquinho observador em comportamentos, você entende o que está no coração do outro. Isso não é julgar. Isso é basilar de entender gente, de compreender gente, de ler comportamentos humanos. E esse garoto, então, ele chega à conclusão de que não está valendo a pena. E por que ele entende que não vale a pena? Quero te mostrar a primeira base que ele constrói isso, a sua orfandade gritando dentro dele. Porque o órfão, ele constrói uma relação. A vida para o órfão é um jogo. Você está aí? A vida para o órfão é um jogo. Ele só relaciona motivado em tirar vantagem dos seus relacionamentos. O órfão nunca entende que ele está entrando num relacionamento para doar, para servir, mas para tirar vantagem. E eu preciso abrir um parênteses aqui para te levar a entender. E isso, por favor, não entenda como uma crítica, mas sim como um alerta para a gente. Não é uma crítica e dizer que a gente é melhor. Não. É um alerta para que a gente não faça o mesmo. A orfandade estabelecida também dentro da igreja, não sei se você sabe, mas a igreja é composta por gente. Infelizmente, a orfandade operando dentro da igreja tem feito da igreja um agente, um instrumento que mais fere do que cura pessoas. Infelizmente. O número de pessoas, de gente ferida pela igreja é muito grande. E, aliás, eu quero esclarecer que quando eu falo igreja, eu estou falando de instituições, e não igreja, o corpo de Jesus, mas instituições formadas por gente falhos, e que muitas vezes a orfandade impera dentro dela, sem que ninguém percebe, e ela acaba se convertendo num instrumento de ferir pessoas, ao invés de ser um instrumento de curar pessoas. Fecha esse parênteses, para continuar te falando que o órfão, ele constrói os seus relacionamentos estruturado sobre um jogo de interesse. O que é que eu vou ganhar nisso? Essa é a pergunta do órfão. O que é que eu vou ganhar? O que é que eu estou ganhando? E esse garoto olha para a sua vida e fala assim, vem cá, está valendo a pena esse relacionamento com meu pai? Eu trabalho com um burro, eu sou jovem, tenho tantos colegas da minha idade, estão curtindo a vida, estão passeando, estão postando fotos no Insta, no Face, para tudo e quanto é lugar. E eu estou aqui ralando, feito um burro. O que eu estou ganhando nessa relação? Esse é o start de tudo. A insatisfação, porque a sua ideia de relacionamento estruturado sobre um jogo de interesse leva ele a entender que ele não está ganhando nada naquela relação. Em cima desse start, começa uma construção, até chegar ao ponto dele tomar a decisão de querer ir embora. E vai botar isso em prática. Mas, repito, foi uma construção. E, em momento algum, quando ele pede para o pai ir embora, ele pensa no outro. Como que o pai vai ficar sem mim? Como é que o papai vai fazer? O meu trabalho que eu faço, quem vai fazer? Não, o órfão não consegue pensar. E não pensa.
Ele não pensa no outro, não é exatamente porque ele é egoísta, porque ele é ruim, porque ele é mau. Ele não pensa no outro porque ele não consegue, ele não dá conta. Porque ele gasta toda a energia dele, todo o foco dele nele mesmo. Ele tem uma necessidade tão grande de cuidar dele próprio que ele não consegue pensar no outro. E a necessidade dele de cuidar de si próprio se dá por conta dele entender que ele é sozinho. A primeira coisa que o órfão consegue na vida é aprender a sobreviver. Por isso o órfão sobrevive muito bem, porque ele aprende técnicas de sobrevivência muito cedo. Porque a sensação de orfandade o corrói e ele entende, eu não tenho ninguém por mim, então eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que me virar. Se eu não fizer, quem vai fazer? O que vai ser de mim? Eu não tenho ninguém por mim. É aquela fala daquele sujeito que está no poço, quando Jesus chega perto dele, no poço de Betesda, e Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? O cara olha para Jesus e fala assim, eu não tenho ninguém. Gente, ele tem Jesus diante dele, mas ele entende que não tem ninguém. O órfão nunca consegue entender o que está ao redor dele. Porque a energia, o foco dele é a sua dor, é a sua sensação de abandono, é a sua sensação de estar sozinho na vida e ter que se virar sozinho, o corrói. E esse garoto, pensando assim, ele constrói a ideia de ir embora. E ele, então, chega no pai e pede uma parte da herança. Esse camarada, ele é completamente sem noção. Porque, primeiro, não existe herança quando os pais são vivos. E, provavelmente, esse pai, a mãe desse garoto também era viva. Então, não tem herança nenhuma aqui em jogo. Por quê? Porque se tivesse, o pai, evidentemente, já teria feito aquilo. Uma vez que esse pai é uma figura do próprio Deus, uma pessoa justa e íntegra, o garoto não precisaria ter chegado e pedido, o pai já havia dado. Então, é isso que ele pede, bem provavelmente que ele está reivindicando parte de uma herança que ele ainda não tinha direito. Mas ele exige. E o que ele exige? Ele fala, me dá aquilo que é meu. Eu quero aquilo que é meu. Uma outra coisa que o órfão não consegue entender é experimentar a graça, o favor de Deus. Ele não dá conta. Porque, como ele... Deixa eu te explicar na prática. Funciona mais ou menos assim. Ele é movido pela sensação de meritocracia. Meritocracia, palavra difícil de falar, né? É alguém que relaciona com o outro entendendo que ele pode reivindicar alguma coisa porque ele tem mérito naquilo. Ele fez para merecer. Então ele está no direito, ele está cheio de razão quando ele exige do outro alguma coisa, porque ele merece, afinal de contas. E ele relaciona com o pai com esse coração. Eu tenho direito, eu quero a minha herança. Para a gente entender isso melhor, deixa eu te contar uma história. Se você já ouviu, finja que nunca ouviu e faz cara de surpreso. Combinado? Um mendigo, um dia, andando pela rua com muita fome, bateu numa casa e pediu comida. Bateu na casa, chamou, veio um senhor, e ele fala para o senhor teria um pouco de comida para me arrumar? E o moço disse assim, um minuto que eu vou ver se eu consigo. O moço entra, pede alguém que prepara a comida, volta, traz para ele, entrega na porta. O mendigo come e gera nele uma sensação de alegria, de felicidade, porque a surpresa de conseguir aquela comida fez total diferença dentro dele. E ele ficou muito feliz, agradeceu e foi embora. No dia seguinte, ele faz o mesmo. Dá fome, ele está ali por perto, fala, aquele moço foi tão generoso, vou voltar lá. E ele volta e pede de novo. E no terceiro dia, de novo, no quarto dia, isso vai. Na medida que ele vai recebendo a comida naquela casa, aquela sensação de fator surpresa vai desaparecendo. Aquela sensação de gratidão vai desaparecendo. Porque ele vai construindo uma ideia de que agora ele tem um direito adquirido, porque já tem tempo que aquele moço está dando comida para ele. Então ele vai nutrindo dentro dele aquela sensação de que ele tem um direito. Vou lá buscar comida. E toda vez que ele vai e bate, a mesma pessoa dá ele a comida. Um dia ele bate de novo
E o Senhor disse para ele: "Ô, meu querido, hoje infelizmente eu não posso te atender, porque nós acabamos de chegar de viagem, não tem nada dentro de casa e eu não dou conta de atender. Não dou conta de te servir hoje." E aquele moço ficou muito indignado, saiu dali irado, xingando, esbravejando, porque não foi suprido, não foi atendido numa das suas necessidades. Sabe, às vezes o órfão ele relaciona com Deus mais ou menos nessa ótica. Ele não entende que tudo que Deus nos dá é graça, é bondade, é favor. Ninguém de nós fez nada para merecer o que Deus nos dá. Tudo que Deus nos dá é pela graça, é pela bondade, é pelo favor dele. Ele não entende que Deus escolheu relacionar com a gente na condição de pai, porque ele nos ama. Não tem nenhum mérito em nós nisso, é bondade, é favor de Deus, é graça dele. E o Salmo 68, versículo 5 afirma que ele é pai de órfãos. Aleluia. E não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. Ele escolheu nos paternizar. E o amor, não sei se você sabe, mas o caráter do amor é estabelecido por aquele que ama e não por aquele que é amado. Então não tem nenhum mérito com a gente, não tem nada a ver com a gente. E o órfão, ele sente no direito: mas eu faço alguma coisa para Deus. Eu sou uma pessoa boa. Eu prego a palavra, eu sirvo na igreja, eu cuido de gente, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sirvo há tantos anos. Poxa vida, e agora eu preciso de uma bênção, de um milagre, e Deus não me dá. Não, tem alguma coisa errada. Essa mesma sensação que corrói o filho pródigo começa às vezes a inundar o nosso coração, porque a gente está relacionando com o pai num padrão errado. E o garoto então pega aquilo que ele tem, pega aquilo que o pai lhe dá, e o texto diz, deixa eu ver aqui, versículo 12 diz, né? Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu. Versículo 13. Não muito tempo depois. Sabe o que eu entendo aqui? Como o órfão, ele relaciona em cima de um jogo de interesse, ele pensa consigo assim: eu vou pedir para o papai a minha herança, mas não vou falar o que eu quero fazer com ela não, porque senão ele não vai querer me dar. O pai imagina: pô, meu filho está crescendo, está evoluindo, está avançando, está querendo começar a vida, está amadurecendo, que bom, vou dar ele o que ele está pedindo. Quem sabe ele vai montar uma fazenda para ele próprio, vai comprar muito gado, vai se tornar um bom administrador, vai aplicar bem a sua herança, quem sabe? Eu tenho para mim que o garoto deu a entender isso para o pai. De forma muito subliminar, ele quis dar a entender que ele queria apenas a parte da herança para essa finalidade. Mas no coração ele já tinha construído um plano. E assim que o pai dá, que ele pega a sua herança, a Bíblia diz que não muito tempo depois, o que ele faz? Ele vaza. Ele vai para uma terra distante. Lembra de Adão? O que Adão faz? O filho faz o mesmo. Por que os comportamentos humanos são parecidos, gente? Porque nós temos a mesma origem. Nós temos o mesmo pai biológico que nos gerou debaixo do mesmo nível de uma herança espiritual maldita. Nós nascemos em pecado, diz o salmista. Nós já nascemos sabendo o que é errar desde sempre. E esse garoto, então, foge. E, igualzinho a Adão. Quando Adão percebe que ele tem um débito com Deus, e é difícil te encarar no olho alguém que a gente tem um débito. Difícil a gente olhar no olho, saber que você está devendo. Olhar no olho é difícil. E Adão não quer encarar isso. Ele não quer encarar, olhar nos olhos de Deus e falar assim: eu falhei, eu errei. Não, ele vem argumentando, justificando. Ele começa dizendo: foi a mulher que tu me deste. E depois ele diz: olha, está resolvido. Eu não estou mais nu, já tampei minha nudez, já consertei o que eu fiz de errado, por isso não te devo nada. Na verdade, o que Adão está querendo é consertar para depois comparecer diante de Deus. Para não ter a sensação de que ele deve alguma coisa para Deus. Para não ter que carregar sobre os seus ombros essa sensação
de que ele está devendo alguma coisa para Deus. E uma das características, um dos traços de orfandade é a fuga e o isolamento. O garoto pega e vai embora. Ele quer sair de perto do pai. Porque para ele, o pai tem uma outra conotação. Para ele, o pai não é a figura que protege, que ampara, que confere segurança, que confere amor. Não é. O órfão, ele vê o pai numa outra ótica. E como que ele vê o pai? Alguém que quer controlar, que quer dominar a sua vida, que quer mandar na sua vida, que quer impor limites a ele, que quer colocar restrições a ele. Então, ele quer ser livre. E ele pensa consigo, quer saber? Eu vou embora. Por que eu tenho que me submeter a um velho gagá desse? Para quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu me dou conta. Eu me basto. E esse garoto, com essa sensação, ele vai embora. Quando alguém isola, você pode ter certeza que essa sensação de orfandade está operando na vida dele. Porque, por que afastar? Por que isolar? Por que tem gente que estabelece tantos limites nos relacionamentos? Faz questão, são intencionais em serem superficiais, serem distantes. Não quero gente na minha casa, não quero muita intimidade, não quero muita proximidade, não quero gente no meu quarto, não quero gente com muita proximidade da minha família. Estabelece limite com essas pessoas, vamos filtrar quem vem aqui na nossa casa. Tem gente que relaciona assim. E eu não estou dizendo que você botar limite nas pessoas é errado. Não, é necessário. Limites se faz necessário para manter saudáveis os relacionamentos. Eu estou dizendo de alguém que de forma doentia até estabelece limites de forma exageradas e não tem a ver com o cuidado dele em manter saudáveis os relacionamentos, mas sim tem a ver com ele se proteger de alguém ver o pior nele. Porque quanto mais se aproxima, mais chance, mais possibilidade existe de você ver o pior no outro. E eu sei do meu pior, por isso não quero muita ideia, não quero muita aproximação, não quero muita intimidade, para que ninguém veja o meu pior. Por isso o órfão, ele tende a se afastar. É natural dele se isolar, segregar, não querer ser visto, não querer estar por perto. E esse garoto toma exatamente essa decisão, quero ir embora. E essas mesmas anomalias de Adão operando nele, eu não queria te dizer isso, pastor Marco Paulo não me chamou aqui hoje para te dizer isso, ele não queria que eu dissesse isso, mas eu lamento, eu tenho que te dizer, essas mesmas anomalias operam também em nós. Exatamente, opera em nós. E a Bíblia diz que esse garoto não demorou muito tempo, ele começou a passar necessidades. Começou a passar necessidade. Por quê? Porque ele gasta tudo que tem. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. No original, essa palavra quer dizer prostituição. Ele estava na farra, no crime mesmo. Pronto, falei. É lá que ele estava. Ele estava na perversão pura. E não demorou muito para ele torrar toda a sua grana. E não demora muito para vir a necessidade. Um dos resultados de desconexão e orfandade é passar necessidade. Não sei se você sabe, mas esse garoto, quando ele sai, ele não prevê essa tragédia. Ele sai de casa jurando que ele tem o controle nas mãos. Ele jura que ele tem o controle nas mãos. O órfão acredita nisso. O órfão jura que ele tem o controle na mão. Que se ele mexer os pauzinhos, se ele apertar os botões certinho, vai funcionar. Na verdade, o órfão, ele gasta toda a sua energia, o seu foco, tentando fazer as coisas funcionarem. O maior medo dele é de que dê alguma coisa errada.
o órfão morre de medo de que algo dê errado. E por que ele tem esse medo? Porque ele entende que quando algo der errado e foge do seu controle, ninguém pode fazer nada por ele. O órfão não entende que ele tem um poder superior a ele mesmo, que ele poderia acionar isso. Ele não tem esse entendimento. Então ele entende que o ponto máximo é ele. Ele é o limite. Tudo se resume nele. E por isso a gente gasta tanto tempo da nossa vida tentando controlar coisas. E sabe, o maior engano da nossa alma é que a gente jura que vai dar tudo certo. É gostoso quando alguém olha para você e fala assim, que fique em paz, vai dar tudo certo. Não é bom ouvir isso? É bom, mas isso não te garante nada. Lamento em te dizer, isso infla a nossa alma, mas isso não te garante nada. O que garante que vai dar certo é quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, porque Ele vai nos endossar. Mas não significa que não vai ter problema. Mesmo a gente fazendo a vontade de Deus, nós vamos passar por problema. A diferença é que quando eu estou no centro da vontade, Ele está comigo. E quando eu estou fora da vontade, eu estou sozinho. Mas o órfão, ele gasta muito mais energia, tempo e foco em tentar fazer as coisas dar certo do que viver a vida. Ele passa todo o seu tempo, como eu falei, em um verdadeiro jogo de interesse. Ele vai jogando aqui, ele vai mexendo as peças aqui, já vendo lá na frente, ele pensa, vou mexer aqui, porque vai acontecer isso lá, e quando acontecer isso lá, eu já sei o que eu vou fazer. E a cabeça dele o tempo todo está focado nisso, unicamente tentando fazer as coisas funcionar. E ele jura que ele tem o controle das coisas nas mãos. Mas, na verdade, ninguém tem controle de nada. Só que a gente acha que tem. Por isso que quando dá errado, ele sofre tanto. Ele fala, mas por que deu errado? Eu fiz tudo certinho. E sabe o que é o errado para o órfão? Diferente do que ele planejou. Só de sair diferente do que ele planejou, ele já disse que deu errado. E ele sofre tanto. E a orfandade faz a nossa vida ser tão pesada, gente. Sabe? Tão pesada. Quando você olha para Jesus, uma figura com tanta leveza, com uma vida tão suave, tão gostosa, tão tranquila. E nem nos momentos de maior dificuldade você vê Jesus perdendo o controle de nada. Porque ele sabe, eu tenho um pai que cuida de mim. Não vai me deixar sozinho. Eu não sei se você sabe, mas o maior ataque de Satanás é contra a nossa identidade. É para fazer uma confusão para que a gente não saiba quem de fato nós somos. Jesus, quando ele está no Jordão, você lembra do batismo de Jesus? Quando ele está sendo batizado, vem uma voz do céu e diz, esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Quem fala isso? O Pai. E, cronologicamente, é assim. Jesus sai do Jordão e vai para o deserto para ser tentado por 40 dias. Quando ele chega no deserto para ser tentado pelo diabo, Satanás chega. Qual é a primeira frase que Satanás fala para ele? Quem lembra? Você é de fato, realmente, filho de Deus? Coloca em xeque o que Deus havia acabado de falar ali atrás. Você é meu filho amado. E o diabo, será que é mesmo? Você é mesmo filho de Deus? Então me prova. Transforma essas pedras em pães. Percebe que a estratégia é a mesma? É a mesma. Você é filho de Deus? Deus te ama mesmo? Então por que isso? Por que daquilo? Por que dá tanta coisa errada na sua vida? Por quê? E sabe o que acontece? A gente acredita nisso. E sabe por que a gente acredita? Porque a nossa orfandade nos leva a tirar os olhos de Deus e daquilo que Ele fala e olhar para as circunstâncias. Eu queria te dizer que quando o garoto começa a passar necessidade, a necessidade dele está linkada unicamente a um ponto: a sua desconexão com o pai. Na casa do pai ele tinha tudo. Tudo que ele precisava ele tinha. Qual necessidade Adão passou enquanto ele estava no Éden? Nenhuma.
Já visto o nome do lugar? Jardim de Delícias? Adão tinha tudo que ele precisava enquanto ele estava ali. E não tem a ver com a localização geográfica do lugar, tem a ver com a presença de Deus. Era Deus que supria Adão em tudo. Adão só conhece necessidade depois que ele desconecta com Deus. Depois que nasce, que gera nele a desconexão, é que ele começa a experimentar o que é necessidade. Mas até então, ele nunca tinha passado por isso. O filho pródigo desconecta com o pai, rompe com o pai, vai viver impulsionado pela sua orfandade, logo daqui a pouco manifesta a sua necessidade. Eu sinto em te dizer que, basicamente, todas as nossas necessidades nada mais é do que resultado da nossa desconexão. Por isso que os profissionais que trabalham com gente tentando entender os comportamentos humanos, os psicólogos, os psiquiatras, muitas vezes estão enxugando gelo. E eu não estou dizendo isso aqui para diminuir o trabalho dessas pessoas. Se tem algum profissional que me perdoa, eu não penso assim, muito pelo contrário. Eu sei da importância do trabalho dessas pessoas, do esforço que muitas delas fazem e do quanto abençoa as pessoas. Não sou contra em absolutamente nada, pelo contrário. Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas estão tentando resolver um problema usando ferramentas de uma outra dimensão. Na verdade, a necessidade, seja ela de qual for a ordem, a origem dela é desconexão. Você não consegue trazer solução para o ser humano na sua essência ou na essência das suas necessidades sem resolver desconexão. E esses profissionais muitas vezes ficam extremamente limitados porque eles não conseguem entender a origem daquela anomalia que o seu paciente está vivendo. E, pasme-se, ainda que seja uma anomalia biológica, comprovada cientificamente, a causa, a razão dela é a desconexão. Por quê? Eu sei disso, porque tudo isso nasceu depois que Adão rompeu com Deus. Não tinha nenhuma dessas desgraças. Então se resolve só tratando desconexão. Todas as nossas necessidades resume-se em resultado da nossa desconexão. Por que eu sei disso? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: Ele, falando de Deus, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Significa que Deus já tem tudo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades, em qualquer aspecto que você imaginar, já nos foram supridas nele. E eu preciso acessar isso. Por isso que eu entendo, que eu acredito que desconexão não se resolve necessidade, não se alcança prosperidade de fato sem resolver desconexão. E o legal dessa história é que a Bíblia diz que o filho, em um determinado momento, ele cai em si. Eu gosto dessa expressão. Deixa eu achar aqui o versículo para a gente ler na íntegra. Versículo 17. Diz assim: caindo em si. Gente, o que você entende com o negócio de caindo em si? Ah, fulano caiu em si. Fulano, você está fora de si? Já viram isso? Significa que tudo que ele fez até então, ele estava fora de si. Faz sentido? Não significa que ele não seja responsável, que ele não tem que responder pelo que ele fez. Significa que uma dor o corrói por dentro de uma forma tão grande que ele está como se tivesse embriagado. É como se ele estivesse fora de si, impulsionado por uma dor emocional que o leva a tomar atitudes insanas. E é só uma questão de tempo para provar que as suas atitudes eram insanas. O resultado do que ele vive prova isso. E por que ele não percebe isso antes? Porque ele está fora de si. Fora de si, entorpecido por uma dor emocional gritando dentro dele, por ter construído uma relação com o pai no modelo, no padrão, no molde da orfandade, no jogo de interesse. Ele entende que o pai quer apenas usar e abusar dele. E quando ele cai em si,
o legal de cair em si é que o start do processo de voltar acontece aqui. Mas por que ele cai em si, gente? Por que ele caiu em si? Porque deu ruim. Se ele tivesse com as prostitutas, se ele tivesse na farra, na balada, cheirando, fumando, bebendo, você acha que ele teria vontade de voltar para a casa do pai? Não. Ele só caiu em si porque doeu. Doeu. Não sei se você sabe, a gente às vezes tem um medo da dor, mas a dor, ela é muito mais terapêutica do que a gente pensa. A dor se faz necessária. Porque se não tivesse doído, esse garoto nunca teria voltado. Às vezes tem gente passando um quadro de dor, de crise, e a gente precisa entender por que daquilo. O que Deus está fazendo? O que Deus quer com aquilo? Aonde Deus quer nos levar? E a gente tem tanto medo da dor, que só de pensar que vai doer, a gente já tem medo. Mas a dor, ela é necessária. Quer um exemplo simples? Imagina a dona de casa, está lá preparando o almoço no domingo para receber a família, receber a sogra. E ela quer fazer o almoço para impressionar a sogra. E ela vai fazer uma feijoada. A feijoada está cheirando. E ela está cortando uma couve bem fininha para a sogra elogiar e falar assim: olha como que a minha nora sabe cortar uma couve fininha. E ela caprichando tanto, ela corta o dedo. Ela dá aquele, sabe aquele corte fininho, mais fundo, que dói. Ainda mais se tiver num dia de frio. Ai. Se não doesse, ela cortaria o dedo, a outra parte do dedo, a mão, o antebraço, o braço. Quando ela assustasse, estava só o toco. Sabe por que ela não prosseguiu cortando? Por causa da dor. A dor foi o agente que fez ela parar de lesionar o próprio corpo. A dor é terapêutica, a dor cura. E a gente tem tanto medo da dor. Mas se Deus não startasse a dor nesse garoto, ele nunca teria voltado. E eu gosto de falar assim quando eu estou para concluir. Eu vou te ensinar e vou te dar uma chance, tá bom? Eu falo assim: já estou terminando. Aí o pessoal grita assim: ah! Eu sei que muitos estão falando de coração. E por que a gente faz isso? Gente, isso é marketing, tá? Porque quando você fala que está terminando, as pessoas dão mais atenção. Opa, está acabando. Já viu? A promoção é a última semana, corra logo, você vai perder. Aquilo é balela, está acabando nada. Aquilo é só para, isso é marketing. E eu agora vou usar marketing, tá bom? Gente, aí eu falo que já estou terminando, vocês vão dizer que pena que está terminando, beleza? Gente, eu já estou terminando. Para ensaio ficou bom. Mas foi verdadeiro, não foi, meu bem? Você sentiu verdade? Então tá bom. Eu já estou terminando, gente. Opa! Na verdade, já estou terminando mesmo, mas eu quero te chamar a sua atenção. Para quê? Eu te trouxe uma informação, né? Eu te trouxe uma informação de que nós, por conta de Adão, carregamos traços de orfandade nas nossas vidas até hoje. Eu não tenho aqui tempo para a gente pincelar, mas essa gama de manifestações de orfandade é muito mais ampla do que se pensa. Muito mais ampla do que se pensa. Não tenho tempo para pensar nisso agora, mas eu só quero te mostrar, te dizer, que a gente precisa resolver a nossa orfandade. E como se resolve isso, pastor? Como é que se resolve a orfandade? A orfandade, essa sensação que a gente carrega, como falei, ela só se resolve só existe um antídoto que combate esse mal. É acreditar que eu sou amado pelo Pai. Porque a principal sensação do órfão é que ele não é amado. Ele não tem noção de valor. Por
que ele não tem noção de valor? Por N razões, especialmente porque ele relaciona pelo princípio da meritocracia. Quando ele entende que ele tem mérito, aí ele se sente o bambambam. Aí ele vai lá em cima, ele infla, você me deve, estou exigindo os meus direitos, ele vem cheio de razão. Quando ele percebe que ele não tem crédito para cobrar, ele sente a pior pessoa do mundo. Ele sente sem valor algum. Por quê? Porque ele não entende que ele fez alguma coisa para merecer aquilo, então ele vê que ele não merece. Só resolve a orfandade entendendo que eu sou amado pelo Pai. Orfandade, dentre outras coisas, deformou a nossa identidade. E o que é identidade? Identidade é a ideia, é a definição que você tem de você mesmo. E nós temos muita dificuldade de definir a nossa identidade, porque a gente foi treinado a confundir papéis com identidade, estado com identidade. Tipo, se eu estou bonito, se eu estou bem vestido, se eu estou com dinheiro no bolso, eu sou top das galáxias, eu tenho muito valor, eu estou podendo. Se a roda girar, eu for lá para baixo, e por uma razão ou outra eu estou quebrado, o carro faliu, ou roubaram meu carro, ou a doença bateu na porta, eu olho e falo, mas que valor eu tenho? Olha o meu estado. Nós nos avaliamos pelo estado que nos encontramos. E isso deformou a nossa identidade. E a gente só consegue enxergar ou definir a nossa própria identidade quando nós conhecemos Deus na essência. Porque é Deus que diz quem nós somos. É o Pai que aponta quem o Filho é. É o Pai que diz, esse é o meu Filho amado. Esse, literalmente falando, biologicamente falando, esse não é o papel da mãe. Esse é o papel do Pai. É o Pai que diz, esse é meu filho, princesa do papai, vai se dar bem na vida, vai ser uma pessoa de sucesso. São essas palavras que apontam o nosso futuro, o nosso destino. Mas eu sei que nem todos nós ouvimos palavras desse nível quando éramos crianças. Mas se você ouviu coisa diferente, não saiu da boca do papai. Porque aquele que te define, nunca te define pelas suas ações, mas te define por aquilo que você é. O povo estava no cativeiro da Babilônia, e o couro comendo no lombo, e o pau caindo na folha. E Deus manda uma carta através do profeta Jeremias para eles lá na Babilônia, e Deus fala assim, no capítulo 29, no versículo 11, Jeremias escreve para esse povo, sou eu, é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O cenário era o pior possível. Mas Deus diz, eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não sei se você sabe, mas Deus pensa em você. Deus pensa. E os pensamentos dele é que te define. É ele é que nos define. Você só resolve orfandade quando você aceita que é amado. E sabe como é que você aceita ser amado? É uma decisão. É uma questão de fé. Não tem a ver com sentimento. Ah, pastor, mas eu sinto que eu não sou amado. Beleza, continua sentindo. Não tem problema nenhum, sente o que você quiser. Mas amor não é um sentimento. Amor é uma escolha. Eu escolho amar, eu escolho acreditar. Fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Se eu tenho uma informação, por exemplo, a respeito de uma pessoa que eu conheço, pastor Marco Paulo, alguém chega e fala assim, Edmar, você não sabe quem é Marco Paulo não, viu? Sei não. Você conhece ele há quanto tempo? E me bota dúvida em relação a ele, ao caráter, à pessoa dele. Beleza? Eu posso escolher, acreditar no que a pessoa está falando ou não. É ou não é? Quem vai escolher? Sou eu. O outro, a pessoa pode falar o que ela quiser dele. Mas quem vai escolher
continuar acreditando nele ou não, sou eu. Você está aí? Fé é isso. É eu acreditar naquilo que Deus fala. Não é um sentimento. É uma escolha, é uma decisão. Eu escolho acreditar naquilo que Deus fala. Pronto, acabou. Eu acredito. Mas os mais vão sempre existir, mas eu continuo acreditando. Só aceita, só resolve a orfandade quem aceita que é amado pelo Pai. Só. E sabe quem faz essa escolha? Você. Ninguém mais. Se você quiser provar amor para quem não aceita ser amado, você vai perder seu tempo. Tudo que você fizer para ele não vai funcionar. Se você chega em casa, imagina o marido que chega em casa do trabalho, a esposa está em casa, ele percebe que ela está assim um pouquinho para baixo, ele chega, dá um chamego, dá um beijinho, dá um afago, ela olha e fala assim, sei não, o que você está querendo? Ele não está querendo nada, ele só quer agradar. Ela não entende. Por quê? Porque o órfão não entende que alguém o ama por amar. O órfão entende que alguém só relaciona com ele por um jogo de interesse, que todo mundo que aproxima quer tirar alguma vantagem dele. Ele não acredita que ele tem valor em si mesmo para alguém interessar por ele pelo que ele é. Ele não se vê assim. Ele se vê, o que está querendo? Não sei não, hein? Não tem dinheiro não, hein? Meu bem, sua roupa está linda. Sei não, hein? O órfão, ele não aceita que ele é amado. Tudo que você fizer para provar que você ama o órfão, vai sair pela culatra, não vai funcionar, porque ele escolheu acreditar que ele não é amado. Acabou. Se você chegar em casa, começar a lavar as louças para a esposa, que tem definições desse tipo de traço de orfandade, ela vai dizer para você, vai pensar assim, está lavando? Deve estar interessado em alguma coisa, tenho certeza. Não gosta de lavar louça? Tem mó birra de lavar louça, por que está lavando? Sei não, aí tem. Agora imagina que o homem gosta de lavar louça. Ela vira e fala assim, para ele é fácil, ele ama lavar louça, está fazendo porque é o que gosta, não é para me agradar. Gente, é assim. Tudo que você fizer para agradar alguém que escolhe não ser amado, não vai funcionar. Quando é que funciona? Quando alguém aceita ser amado. Quando alguém acredita, eu sou amado. Por que eu sou amado? Não tem porquê, eu sou amado porque ele escolheu me amar. É problema dele, não tem nada a ver comigo. O que eu faço para deixar de ser amado? Nada. O que eu fiz para ele me amar? Também nada. Esse camaradinha, o nosso personagem, é tão insano, tão sem noção, que quando ele cai em si que ele volta, ele vira para o pai e fala assim, papai, eu não sou mais seu filho. Me recebe como um empregado. O papo do cara é tão ruim que o pai não dá nem bola. Você voltou? Vamos celebrar. Traz aí os novilhos, mata, vamos celebrar. Gente, não dá nem bola. Por quê? Porque ele nunca deixou de ser filho. O que você faz? O que você pode fazer para deixar de ser filho do seu pai? Você pode renegar a paternidade dele, sim. Porque existem órfãos que renegaram a paternidade, que não querem ser paternizados. Mas deixar de ser filho, jamais. Por quê? Porque ser filho não é uma escolha sua, cabeção, tem a ver com ele. Difícil entender? Ser amado não tem a ver com você, não é porque o que você tem para oferecer a ele. Ser amado é uma escolha dele, ele escolheu te amar. Eu é quem sei o que eu penso a seu respeito, ninguém mais sabe, só eu quem sei. Pronto. Mas a gente fica definindo que tipo de amor que Deus vai nos dar. A gente fica ditando como que Deus vai nos amar. Não cabe a você, não cabe a mim. Ele escolheu nos amar. Só se resolve a orfandade acreditando que eu sou amado do Pai. Essa porta só se abre por dentro. Ninguém abre por fora. Se eu te já vou terminar. Se eu te perguntar, quem é conhecido na Bíblia como o discípulo amado? Quem é, gente? Por que você sabe disso? Porque está na Bíblia, né? Sabe quem fala? Está escrito na Bíblia. E se está na Bíblia, é verdade.
Ponto final. Quem falou que João é discípulo amado? Alguém mais falou isso na Bíblia? Dos 4 evangelhos, o único que fala que ele é discípulo amado é o que ele escreve. Êxodo diz que Moisés era o homem mais manso do Egito. Quem escreveu isso? Gente, eu não estou criticando João por escrever que ele era o discípulo amado. Não, muito pelo contrário. João é muito resolvido nisso. Ele diz que ele é discípulo amado. E eu vou dizer que não era. Ele se vê amado, ele se sente amado, ele é amado. Acabou. Entende a diferença? Jesus nunca falou, João, eu te amo mais do que os outros. Nunca Jesus falou isso. Nunca. Quem que via dessa forma, quem se via e quem agia dessa forma, era ele. Imagina a cena. Está sentado à mesa, Jesus aqui ao centro, e João sempre do ladinho, porque ele é o discípulo amado, né? Então ele está do lado. E os outros estão aqui, exatamente. Aí João quer pegar um pão e fala assim, Jesus está aqui, ele fala assim, ô Pedro, me passa um pedaço desse pão. Aí o Pedrão, ele está aqui no peito de Jesus. Não, Pedro, não é esse, eu quero o de lá. Qual, João? Não, esse outro. Ó. Não, João, o outro que está mais clarinho, menos queimadinho. É isso, esse branquinho, é esse que eu quero, João. Pega isso para mim. E está ele aqui. Ô, João, me passa agora o molho também. E ele está aqui. Sabe por que ele inclina no peito de Jesus? Porque ele se vê amado. Imagina Jesus parte o pão e dá a metade para o João. João fala assim, sabe por que ele me dá a metade do pão? Então, é porque eu sou amado. Ele dá a outra metade para Judas. Sabe o que Judas fala? Está achando que eu sou cachorro, precisando ser o resto? Gente, tudo tem a ver com a nossa crença. Se não muda crença, não muda comportamento. Se você não crê que você é amado, você vai agir como um órfão a vida inteira. Deus escolheu nos amar. João é o apóstolo do amor, é o discípulo amado, porque ele se vê amado. A gente quer razões circunstanciais para definir o amor de Deus. E não significa que João, por ser amado, tivesse problema. Não significa que está tudo beleza. Significa que ele é resolvido no aspecto de ser amado. Eu sou amado. Por quê? Porque ele me amou, ele escolheu me amar. Eu sou amado por ele. Ah, João, mas seu filho está doente. Ah, mas ele me ama. Roubaram o seu carro, João. Ah, mas ele me ama. O seu papagaio morreu. Não, mas ele me ama. Sabe, ele me ama. O resto é circunstancial. O resto é detalhe. Ele me ama. Eu sou amado do Pai. E essa definição, entender que eu sou amado do Pai, resolve desconexão e resolve a orfandade. E por que é tão importante resolver a orfandade? Gente, eu estou fechando o meu computador. Eu estou terminando. Por que é tão importante resolver a orfandade, gente? Dentre outras coisas, entender que você é filho, filha amada do Pai, vai trazer leveza para a sua vida. Você não precisa dar conta de tudo. Eu atendo pessoas amadas, preciosas, e a queixa de muitas delas, especialmente mulheres, é dizer, pastor, eu não estou dando conta. Eu olho na cara delas e falo, que bom, nem eu. Você não está dando conta? Nem eu. Mas pastor, como assim? Eu falei, não, mas eu não estou dando conta. E nem tem que dar. Eu tenho alguém que dá conta por mim. Eu tenho alguém que resolve por mim, porque eu também não dou conta. Outra vez a pessoa me bota um problema e fala, pastor, como é que eu faço? Eu falo, quando você descobrir, você me conta.
Vamos fazer um combinado? Você descobre como vai fazer e depois você descobrir, você me conta. Gente, viver a dependência é viver leve. É viver focado nele. Olha para Jesus. Jesus tem uma multidão que ele vai alimentar. Ele não está preocupado. Chega um, come. Chega dois, come. Chega 5.000, também come. Por quê? Porque a fonte da provisão não é ele, é o Pai. Eu não tenho que dar conta. Eu não estou por conta própria. Eu tenho alguém que escolheu cuidar de mim. Você está aí? Eu quero fechar orando por você. Quero que o Espírito Santo te conduza a um nível de viver a dependência. Você não faz ideia de como é leve viver a dependência. Mas para viver a dependência, tem um preço. Deus nos ama depender dele. Deus nos ama que nós dependamos dele. O órfão, por sua vez, odeia depender. Sabe qual é a maior fala do órfão? A principal fala do órfão? Eu não quero ser pesado para ninguém. Nunca precisei de ninguém. Gente, você acredita que tem gente que pensa assim, que acredita nisso? Às vezes a pessoa fala para mim assim, pastor, eu vivi a minha vida toda sem depender de ninguém. Oh, que legal. Me conta, como é que é isso? Você se autoconcebeu? Você se auto-amamentou? Você se autocuidou? Como é que vive sem depender de alguém? O órfão tem medo de depender porque ele tem a sensação de que ele é um peso na vida do outro. Ele não entende que o outro está perto dele porque ele é importante para o outro. Ele não é um peso para o outro. É um prazer. Às vezes as pessoas, após atender alguém por 1 hora, 2 horas, 3 horas de gabinete, a pessoa fala assim, ô pastor, eu estou te dando trabalho. Ah, tá, e muito. Mas eu amo esse trabalho que você me dá. Eu estou aqui para isso. Sabe o que o órfão gosta de ouvir? Não, filho, trabalho nenhum, que isso? Não, está dando muito trabalho. Mas pode ficar em paz, pode continuar me dando trabalho. Eu estou aqui para isso. O órfão morre de medo de ser pesado para o outro. Quando ele ganha um elogio, ele não sabe receber, fica sem chão. Já viu aquela pessoa que você faz um elogio para ela? Ô, fulano, você está lindo hoje, hein? Ah, que nada, é uma roupinha simples qualquer. Não tem nada disso não. Você está bonito, o que você fez no seu cabelo? Ah, nada, está bonito nada. Você acha que está? O órfão não aceita enxergar valor nele. Ele não vê valor nele. Por isso, ele não se sente amado. Eu queria que você entendesse que Deus enxerga valor em você. E que você pode acioná-lo o tempo todo. Que você não precisa dar conta da sua vida sozinho. Você pode levar para Ele. Você não precisa ser o topo da sua própria pirâmide. Você tem alguém acima de você que escolheu cuidar de você. Que antes de você nascesse, Ele saberia tudo que você custaria para Ele. Ele planejou tudo. E que o ventre da mamãe foi apenas um lugar que Ele escolheu para te trazer a existência. Porque antes de lá, Ele já te conhecia. Você nasceu no coração do Pai. Você tem um Pai que te ama e que você pode descansar nele. Você não precisa levar o peso da sua vida sozinho. Você pode deixar isso com Ele. Só viva a dependência quem decide uma coisa. Deus te ama muito, 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 quer cuidar de você. Pode ter certeza disso. Mas para isso, para você viver isso na prática, só tem um caminho. Você precisa abrir mão da sua vontade. Deus não vai ficar degladiando com você
querendo impor a vontade dele. O filho, quando vai, o pai não impede. O pai deixa. Por quê? Porque a vida é dele. O pai não fica medindo força, não vai atrás. Mas quando a conta chega, o pai também não paga. Deixa que ele resolve. Sabe, o grande mal nosso é que a gente quer usufruir do favor de Deus, vivendo a nossa própria vontade. Isso não vai dar certo. Vai por mim, eu sei das coisas. Isso não funciona. Você só vai experimentar o melhor de Deus se você abrir mão da sua vontade. Se você tiver coragem de entregar tudo. Tudo. Se você parar com aquela ideia de que saiu fora do seu padrão, está errado. Não tem mais o seu padrão. Tem o padrão e a vontade dele. Não tem mais a nossa vontade, a dele. Se você entender isso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que ele quer te levar para um nível melhor do que você imagina, você vai aprender a viver a dependência. Mas, repito, só viva a dependência quem tem coragem de renunciar à sua própria vontade. Eu quero te abençoar nessa noite com paz, com descanso, com conforto, com alegria. E desejar que você entre nesse nível de dependência e aceitar ser paternizado por um Deus que te ama, que escolheu cuidar de você. Pai, com alegria no nosso coração, na tua presença, te adoramos, te bendizemos, te honramos neste lugar, te reconhecemos como nosso Deus, o nosso Pai, aquele que escolheu cuidar da gente, mesmo a gente não sendo merecedores. Oh, Espírito Santo, bendito é o teu nome, Senhor. O Senhor que nos define. É o Senhor que diz que nós somos amados. Somos filhos queridos. E nada muda isso, Senhor, porque essa escolha partiu do Senhor. O Senhor escolheu nos amar. Eu quero abençoar teus filhos nesta noite. Que o teu Espírito traga revelação sobre esta palavra. Que nós não precisamos carregar o peso da orfandade sobre os nossos ombros, Senhor. Não precisamos levar o peso de sermos aqueles que têm que dar conta da nossa própria vida. Que nós temos alguém superiores a nós mesmos, que escolheu cuidar da gente. Ou alguém cuja mão vai mais longe do que a nossa. Ou alguém cujo poder é maior do que o nosso. Ah, Senhor, nós somos tão impotentes diante dos desafios da vida. Nós não temos controle absolutamente de nada, Senhor. De nada. O controle é teu, o controle te pertence. E a nossa vontade é fazer a tua vontade. A nossa escolha e decisão é fazer a tua vontade. Ah, Espírito Santo, toma teus filhos em tuas mãos. Leva para um nível de dependência, Senhor. Como é bom viver a dependência. Como é bom viver a dependência, Senhor. Como é bom saber que eu sou impotente diante de muitas circunstâncias que eu não dou conta. Mas eu tenho alguém que dá conta por mim. Eu tenho alguém que me sustenta. Eu tenho alguém que me renova. Eu tenho alguém que me dá força. Eu tenho alguém que me toma pela mão quando eu caio e me levanta de novo. Eu tenho alguém que nunca desistiu de mim. Eu tenho alguém que nunca desistirá de mim. Eu tenho alguém maior do que eu, que escolheu me amar e me socorrer nas minhas necessidades. Oh, Senhor, nós somos tão gratos a Ti pelo Teu amor. Nós não sabemos, é o Senhor quem sabe, os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz, para nos dar um fim que desejamos. Leva-nos, ó Senhor, a esse nível de dependência. Como é bom depender. Como é bom depender. Ah, Senhor, como eu me alegro por ser impotente, Senhor. Como eu me alegro por não dar conta, Senhor. Como eu me alegro por não saber, Senhor. Porque isso me leva a uma dependência total, Senhor. E eu posso depender de Ti. Posso depender. Você pode depender. Você pode depender. Você não precisa dar conta. Renuncia hoje, querido. Renuncia o fardo que você tem levado. Está
pesado, está cansativo, está extenuante. Esse não é o fardo que você leva. O dele é leve, o dele é suave. Entrega hoje, entrega. Receba a paternidade de Deus, cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando dos seus. Por uma única razão: Ele te ama sobre todas as coisas. Você é amado do Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Eu tenho uma ligeira desconfiança que o meu tempo já acabou. Parece que até a bateria já acabou. Deus abençoe. Foi um prazer, pastor Marco Paulo. Deus abençoe. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Amém, queridos? Você pode dizer isso? Eu sou amado do meu Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente eu quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz desde cedo, né? Eu quero agradecer. Então é uma surpresa, né? Pastor veio, pastor Edmar, meu pastor, é como meu pai, né? E chega, está aqui nos visitando o Marquinhos, faz assim, e a Fernanda, né? Estão ali. E, irmãos, eles que eu falo, é bom que, assim, tudo que eu conto aqui, a vida mostra, né? Eu fiquei muito feliz porque o Marquinhos é meu pai na fé. Esse aqui que eu falo, que ele ficava me atazanando para mim ir nas células, eu conto para vocês, né? E, irmãos, eu sou muito grato a Deus e honra a gente tem que dar em vida, né? E eu sou grato a Deus pela vida do Marquinhos. Quantas vezes ele nos hospedou na casa dele, né? Domingo. A Fernanda e a Dani me deram curso de batismo, né? A Fernanda, esposa do Marquinhos, ia 3 horas ou 2 horas para a igreja para me dar curso de batismo, para depois a gente ir para o ensaio, né? E ir para o culto até tarde. Então, irmãos, como eu fico feliz de ver a boa mão do Senhor na nossa vida. Porque se eu estou aqui, porque pessoas acreditaram em mim. Né? E quero, Marquinhos e Fernanda, agradecer vocês por estarem aqui, né? Dizer quanto vocês foram preciosos na minha vida. Né? Pastor também é a mesma coisa, pastora Ana. E que o Senhor, irmãos, possa continuar nos abençoando. E que similaridade do que eu falei semana passada aqui, né? Da palavra, né? Como é que Deus ele vai conectando. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Amém? Irmãos, vamos orar? Cadê Rosane? Cadê a Rosane? Vem aqui, por favor, minha querida. Abençoada, né? Eu estou muito feliz que a Rosane está aqui. Eu amo muito a Rosane. Ela sabe disso. Né? O tanto que a gente ora e a gente clama a Deus pela vida dela. E se a gente já ora ela não estando aqui, nós vamos orar com ela aqui, né? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dela. E, queridos, a gente tem clamado, porque é o que a palavra pede, e profetizado cura sobre a vida da Rosane. E nós já vencemos, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio nisso com toda a fé da minha vida. Né, que no Senhor nós já conquistamos essa vitória. Vamos abençoar a vida da Rosane.
né, e vamos encerrar o nosso culto. E que o Senhor nos dê uma semana mais do que abençoada. Que essa palavra fique no seu coração. E que você nunca se afaste do seu Pai. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado pela vida da Rosane. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Pai, muito obrigado. Nós te rendemos graça pela vida dela, por ela estar aqui hoje conosco. Pai, obrigado, porque nós sabemos que em momento nenhum a fé dela se apostatou. Em momento nenhum ela duvidou que o Senhor é Pai. E nós, como irmãos, como igreja, queremos abençoar ela nessa noite, com toda sorte de bênçãos do Senhor. Repreendemos, Senhor, essa doença em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, a cura do Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que há enfermidades que vêm para a glória do Senhor. E nós iremos celebrar a cura, essa vitória, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos o fortalecimento do Senhor sobre a vida da Rosane. Pai, que jamais o coração e a fé dela sejam abaladas. E que esse tempo seja mais um tempo de crescimento e de aprendizado, de amor no Senhor. Nós abençoamos a nossa irmã nessa noite, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Senhor, nos livra de todo mal, de toda investida do diabo. Senhor, repreenda em nome de Jesus. E que nós tenhamos uma semana debaixo das tuas boas mãos, confiantes no Senhor. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias. Ó Pai, nós declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, toca as nossas famílias, salva a nossa casa, Senhor, os nossos parentes. Usa a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Usa-nos, ó Deus, da maneira como o Senhor quer. Nós te agradecemos por essa noite abençoada, por esse culto abençoado, por essa palavra. Abençoamos o pastor Edmar, a pastora Ana Cristina, a sua família, Pai. Obrigado pela vida deles. Obrigado por essa palavra semeada. Que o Senhor continue dando a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor sobre a vida deles. Nós te agradecemos e te honramos em nome de Jesus. Amém. E estamos encerrados, queridos. Que Deus abençoe. Amém? Pode aplaudir Jesus aí no seu lugar? Glória a Deus. Temos um restinho do café. Hoje estava todo mundo com fome, né? Chegamos mais cedo, mas tem um restinho do café. Cumprimenta nossos visitantes, abençoa eles.